É um prazer estar aqui, estamos muito felizes por esse dia. Estamos iniciando esse novo projeto que é o HumanizeCast, hoje com um convidado super especial, que é o Mauri Castro. E nesse nosso propósito com o HumanizeCast é falarmos aí a respeito de vários temas voltados à gestão de pessoas, ao mundo empresarial, a esse universo do mercado de trabalho. E hoje nosso primeiro tema vai ser o Employer Branding. Que nós já vamos conversar sobre isso, mas primeiro quero então apresentar esse ilustre Mauri Castro, que está conosco hoje, especialista na área de branding, que vai conversar com a gente. Olá, Mauri, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? E hoje, né, na verdade, assim, o primeiro dia, primeiro episódio, é, né? Uma honra. Que legal, que legal. Eu agradeço pelo convite e para mim realmente é uma satisfação imensa que estar com vocês. A satisfação é nossa. E também quero apresentar a Sara, né? Minha querida Sara, amiga e parceira aí de trabalho. Sara, seja bem-vinda e obrigada por topar esse projeto aí. Eu sou Robin. Parceira, né, de crimes empresariais, pedagógicos, educacionais. Só crimes bons, né, Sara? Mas um prazer estar ao seu lado também. Todo o meu prazer. Seja bem-vindo, Mauri. Obrigado, Sara. Bom, então vamos começar aí dentro do nosso tema, né, o Employer Branding. O que será que é essa palavra tão difícil, né? Hoje tudo gira em torno em inglês aí os conceitos, mas de uma forma resumida, uma tradução livre aqui, né? Seria uma marca empregadora. Isso quer dizer o quê? Que seria aquela empresa que trabalha a sua marca para que isso seja muito bem entendida e que vai refletir tanto para fora, né? Para o mercado, quanto para dentro também para os seus empregados, seus funcionários. Então, esse conceito é fundamental nos dias de hoje, principalmente porque quando a gente pensa aí, né, nessa dificuldade muitas vezes em retenção de talentos, existe uma competitividade muito grande hoje no mercado por bons profissionais. Então, quando nós trabalhamos o Employer Branding, ele vai ajudar nisso, para a gente não só reter talentos, mas atrair, principalmente atrair talentos, né, para dentro da nossa empresa, ou seja, aquelas pessoas que o mercado vai reconhecer a nossa empresa de uma maneira muito boa e as pessoas vão querer atuar na nossa empresa, vão querer trabalhar na nossa empresa. Isso é ótimo para a parte de recrutamento e seleção, né, que não precisa necessariamente ficar correndo atrás de profissionais, porque quando nós trabalhamos bem o Employer Branding, os profissionais querem vir trabalhar aí na nossa empresa. A gente acaba criando aí embaixadores da marca, né? Pessoas que levam para fora, mas esse é assunto para outro episódio. Sim, uma continuidade, né? A Mauri, conta aí, você que é especialista nessa área de branding, né? Fala um pouquinho aí como é todo esse trabalho e principalmente esse conceito mesmo de Employer Branding para nós. O Employer Branding, na verdade, ele é uma atmosfera, né, criada dentro das empresas onde você consegue realmente atrair, reter e engajar seus colaboradores. O meu contato com Employer Branding, né, veio da minha especialização, né, que é em Branding, né. Uma vez trabalhando em Branding, você reconhece e reconhece, né, as pessoas, né? Então, o meu primeiro contato de verdade, assim, com o branding, ou seja, quando eu realmente entendi o que era isso, foi a partir do momento que tinha muito valor para as pessoas. Ou seja, valorizava desde o operacional, né? Ou seja, o chão de fábrica, né? Isso é um termo bastante utilizado nas indústrias. Desde o chão de fábrica até o CEO da empresa, ou seja, isso é muito valorizado, porque você olha para as pessoas. Então, o branding, ele traz essa conotação, né, de construção de valor, de marca, e o Employer Brand, ele traz essa conotação de construção de valor, de marca empregadora, né? Então, as marcas empregadoras, elas precisam realmente fazer com que isso dentro das empresas seja uma estratégia, né? Ou seja, tratado como uma estratégia de cultura organizacional, né? Então, quando se fala em reter, atrair, engajar, você precisa realmente ter ações, ativações de marca internas, né? Onde você possa mostrar para eles quais são os valores, né? E de como tudo aquilo que você se propõe a fazer como marca e com o tratamento, né? E os benefícios, enfim, é um universo de ações e considerações que a marca olha para o seu colaborador e faz com que ele realmente permaneça e se identifique e realmente leve isso para fora.
a construção de todo o employer branding, ou seja, ele é de dentro para fora, mas ele transcende isso, né? Ou seja, ele acaba indo para o mercado onde as pessoas reconhecem essa empresa como uma empresa que realmente desejada para se trabalhar. Uhum. Aí tem um ponto bem importante, né, que é esse trabalho dentro, porque muitas vezes a gente acha, vamos construir essa marca fortalecida, essa marca empregadora fortalecida para vender isso para o mercado, para ser bem vista pelo mercado, por profissionais externos, né, para que a gente possa atrair talentos. Porém, se isso for algo falso, que realmente não é algo que existe dentro, primeiro de tudo, a gente não consegue fazer, né? Até porque os próprios colaboradores das empresas, como a Sara bem falou, vão ser os embaixadores disso. Então, quando você consegue construir efetivamente uma cultura organizacional, né, que vai de encontro com essa questão de valores, da valorização, os próprios colaboradores da empresa vão fazer essa venda dessa imagem positiva da empresa também, né? Perfeito. E quando a gente fala em cultura, existe empresas que você chega lá e está tudo muito organizado, ou seja, já existe isso muito organizado, direcionado, né? Outras não, né? Porém, o Employer Brand pode atuar exatamente naquela que tem uma organização isso já acontecido, né? Isso muito bem manifestado entre seus colaboradores. Existe uma compreensão desse norte, desse propósito da empresa, né? Da cultura organizacional. Porém, quando você precisa falar sobre Employer Brand para eles, precisa jogar luz também na cultura, né? Ou seja, no propósito, na missão, na visão e valores da empresa. E eu vejo que isso hoje se torna cada vez mais fundamental, né? Nós temos 2 gerações no mercado, né? Aí a geração Z e a Alpha, que chega o ano que vem no mercado aí com os menores aprendizes, né? Que são gerações que vão valorizar muito o propósito. Extremamente. Que não vão permanecer numa empresa que não tenha propósito, que não tenha valores fortes, que os valores... Eu brinco assim, né, que antigamente os nossos pais falavam assim, eu vou vestir a camisa da empresa, né? Hoje, as novas gerações querem que essa camisa sirva. O que ela tem que ser muito confortável, tem que ter um tecido bom. Muito bom essa né? relação. Eu não vou trabalhar numa empresa que aquilo não... que os valores não caibam dentro dos meus valores pessoais. E isso passa desde o processo de recrutamento. Como é que eu atraio, né, essas pessoas que têm os mesmos valores que a organização tem? Pelo Employer Brand. Exatamente, e a gente fala de reputação, né? Ou seja, é uma organização que trabalha assim, muito bem a tua imagem, né? E a sua reputação. E nesse universo que a gente está, né? Hoje, por exemplo, aqui na Embix, a gente tem essa condição, né? Essa atmosfera das startups é onde realmente isso é muito latente, né? Ou seja, as empresas de startups, elas precisam buscar isso, elas precisam buscar bons profissionais, e os bons profissionais precisam realmente estar muito bem alinhados a esses propósitos, né? A missão, a visão e valores, né? De uma empresa, né? Então, a proposta de valor, né? Entrega de uma empresa que consegue trazer essa reputação e tudo isso, ou seja, construir essa atmosfera, atrai essas pessoas de bom talento, né? E retém elas, né, durante esse período aí que elas necessitam deles como um bom colaborador. E eu vejo muito forte a questão aí do trabalho da cultura organizacional, né, da disseminação de uma cultura, porque ela acaba sendo, como a gente tem gerações que estão acostumadas a trabalhar com liberdade, que querem liberdade para atuar, mas ela é uma liberdade direcionada. Porque quando você tem uma cultura forte, os valores, eles servem como balizadores. Eles são ali, a gente diz, né? Tem a estrada e tem o meio-fio. O meio-fio são os valores. Então, a cultura vai moldando como as pessoas atuam dentro da empresa para o resultado. E isso transcende os muros da empresa. Vai para o lado de fora e acaba atraindo mais pessoas com aquela mesma visão, né? Então, por isso que é a questão que eu acho que sempre o Employer Brand sempre parte da cultura organizacional. Perfeito. E, às vezes, as empresas nos procuram, né? Nós precisamos construir na sua cultura. Peraí, vamos diagnosticar a sua cultura. Porque toda empresa já tem uma cultura, né? Exato. Agora, vamos ver o que tem de bom nessa cultura que a gente quer fortalecer e o que tem que não é tão bom, que a gente não gostaria que estivesse ali, como que a gente faz para mitigar, para diminuir, para resolver e para que a atração seja diferenciada, né? Sim, extremamente necessário. Mas a gente pode reconhecer também, né? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês, né? Que, como a Sara falou, a cultura organizacional, ela já vai existir. Seja uma cultura que a gente goste ou não, né?
precisamos fazer todo um trabalho para construir uma cultura que gostaríamos, ou transformar aquela que muitas vezes não é o que é o ideal para algo que seja mais ideal, pautado em valores e tudo mais. Mas a gente pode entender que muitas vezes, mesmo a gente tendo uma cultura fortalecida, nem sempre é trabalhado o employer branding? Esse cenário, assim, quando você fala que mesmo ele é trabalhado, ou seja, você precisa, né, na verdade, é uma necessidade. Cultura, sim. Exatamente, é uma necessidade, né, muito clara, assim, de fortalecimento disso, né, ou seja, e ser verdadeiro, né, nas suas entregas, né, ou seja, quando você coloca essa condição para os colaboradores, você traz toda uma atmosfera e esse processo, essa jornada, né, sendo bem desenhada dentro de uma integração, né, dos seus colaboradores, ou seja, passando aquela imagem, né, de tudo que você tem como universo e acompanhando isso, né? Na verdade, não é uma ação, uma ativação pontual, né? Então, isso, assim, se faz totalmente necessário. Né? De fazer esse trabalho também para que essa imagem, ela realmente fique consolidada. Sim, porque ela não pode ser uma frase na parede, né? Como já é muito falado sobre missão, visão e valores. Isso, quando a gente fala isso, algumas pessoas torcem o nariz, né? Mas como é impressionante, né? Você acabou de falar, a geração Z, ela traz muito isso na veia, né? Então, elas pedem muito por empresas, elas se identificam muito com pessoas, com empresas que olham para isso, né? Então, são norteadoras de um propósito que faz com que ele compreenda exatamente qual é o seu papel dentro da empresa e de uma transformação, né? Vai muito além daquilo que ele imagina. No final do dia, o que a gente entrega com o trabalho de Employer Brand é uma tagline, né? Ou seja, é uma frase transformadora daquilo que te conquista e faz com que você compreenda ela, de fato, sendo ela um direcionador, né? Daquilo que você faz e conversa com seus valores, né? Diz exatamente quem você é. E muitas grandes empresas, assim, trabalham muito bem isso e não é à toa, né? Que nós, né, de fora, desejamos estar lá dentro trabalhando com eles, né? Construindo uma marca deles lá junto. Acho que o grande desafio, na verdade, é nosso, enquanto profissionais não comunicadores, né? Que somos nós, né? É transferir tudo isso para uma comunicação que vá além dos muros, sabe? Eu vejo que isso hoje é uma dificuldade, a gente pensar padrão Disney. A gente sabe o que é padrão Disney, né? Incrível, né? Qual que é a propósito da Disney? Fazer as pessoas felizes. Né? Então, é muito claro, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um filme, quando eu ganho um produto que tem o padrão da Disney, né? Então, como que a gente faz com que as nossas empresas, elas comecem a ter esse propósito muito claro, que o consumidor perceba isso também, sabe, Maria? Eu acho que isso é o grande desafio hoje das empresas, porque a gente está lá trabalhando com a empresa, construindo uma cultura forte, né, com valores muito arraigados, mas ainda não está chegando no consumidor, sabe? O consumidor e aquela pessoa que está lá fora, e consumidor aí, digo consumidor de vagas também. Perfeito. Aquele que olha para a empresa como um consumidor de vagas, né? Sim. Que é um fornecedor de serviço para a empresa. Às vezes isso ainda não está chegando. Será que existe algum caminho diferente para a gente buscar ou alguma estratégia para a gente buscar isso, sabe? Então, experiência, quando você fala de Disney, você traz muito a questão da experiência, né? E experiências, elas vêm através de atitudes, né? Estratégias muito bem pontuadas, mas assim, sempre passando por uma ação, uma ativação. E dentro das empresas, existem trabalhos que o Employer Branding aplica, né? Ou seja, parte para poder realmente comunicar de forma verdadeira com eles, tratar esse colaborador de forma, ou seja, monitorar, né? É um termômetro, né? Ele fica dentro, sendo um termômetro, sentindo esse colaborador desde essa jornada dele, né? Para poder passar. Então, quando a gente fala sobre essa jornada e essas etapas pelo qual ele passa numa integração, você monitorar e sentir exatamente qual é o clima, né, organizacional da empresa, isso faz com que você possa entender exatamente quais são as atitudes, quais são as ações que você pode fazer, né, que você pode construir. Experiência é que faz a gente realmente vivenciar isso e tratar tanto marcas, né, quanto pessoas, quanto produtos, ou seja, você começa a olhar para isso com muito valor, né, ou seja, você tem uma experiência positiva, logo você repete essa dosagem, né, ou seja, você permanece por mais tempo, você fica na empresa e faz com que você realmente leve isso para fora, né. Então, o exemplo da camisa, de novo, né, volta-se ele falar, né, quando você consegue trazer e levar para essas pessoas essa boa experiência, elas vestem a camisa
e saem realmente lá muito bem confortáveis com ela, né? Uhum. Até na saída, né? Então, falando isso, né? Ou seja, quando você Exato. atrai Off-board. ele para dentro de casa, você tem uma experiência com ele, monitora ele, faz tudo, né? E importante, o quanto é importante, né? Não me passava pela ideia, né? Em alguns anos atrás, mas o quão importante é você na hora de fazer a demissão, né? A dificuldade de você olhar para o colaborador e dizer que ele não faz mais parte do quadro, né, de colaboradores. Então, isso faz com que realmente ele possa sair daí satisfeito com a empresa e propagar ela para lá de fora, fazendo com que volte, né, mais, enfim. Muito bacana. Gostei muito disso que você falou, de qual é a experiência, né, de conseguir não só de entender essa experiência, mas também construir essa experiência que a gente quer para o nosso colaborador, né? Que seria o conceito do Employee Experience também. Perfeito. Né? Que hoje é muito tratado toda essa questão dessa jornada do colaborador dentro da empresa, desde que ele está sendo chamado, né? Essa atração do que a gente já passa da nossa marca, como a gente já passa isso ao mercado, então como ele está sendo atraído, essa entrada até o final. E daí eu estava lendo, né, sobre um conceito que é a proposta de valor ao empregado, né? Essa construção dessa proposta de valor, exato. Perfeito. Que é esse termo em inglês bem bonito, né? O EVP é o EVP, né? Exato. Em português exatamente. O Employee Value Proposition. Perfeito, Value Proposition. Gostaram da minha pronúncia? Perfeito, Sara. E é exatamente isso, né? O que a gente constrói, mas é muito fácil a gente construir um documento bonito para a gente vender e mostrar, né? A gente está fazendo essa retenção, bons candidatos vêm, né? E a gente ter um modelo disso, um documento aplicável, uma apresentação bonita para mostrar qual é toda a nossa proposta que a gente tem para esse novo colaborador, esse novo profissional, mas principalmente isso está refletindo dentro isso de novo, isso é verdadeiro, porque essa proposta de valor ao empregado, ela não deve ser só algo construído, ela deve ser algo vivida. Perfeito, né? Perfeito. Para que realmente tenha essa experiência daquilo que a gente quer passar aos profissionais. E o ser humano, ele é percepção, né? Então, você percebe-se que naquele momento, ou seja, é feito toda uma tratativa para poder acolher ele, e a sua percepção ao longo do tempo pode ir mudando, né? Se nada das atitudes que eles colocaram no papel, afinal de contas o papel aceita tudo, né? Você não colocou isso em prática, ou seja, o exemplo arrasta, né? Então, aquilo que você vê na liderança também reflete em você, né? E traz uma percepção que você talvez nem queira, né? Então, vivenciar, ou seja, ver que aquilo não é verdadeiro, né? Então, quando se fala de percepção, o ser humano é muito voltado para isso, né? E isso acende, sinaliza para você que algo está errado, né? As marcas, elas, na verdade, elas são consumidas antes mesmo, né? De você, ou melhor, você sente elas, né? Que é o branding, né? Assim, você sente elas antes mesmo de consumir. Ou seja, você sente exatamente que a atmosfera existe dentro da empresa, porque ela passou por uma reputação muito bem desenhada, ela passou essa mensagem para as pessoas de que ela é uma empresa que realmente pensa nos colaboradores, pensa nas pessoas, pensa no teu entorno, vai muito além, né? Porque assim, é algo muito maior. Então, você, passando essa percepção para as pessoas, você consegue realmente mostrar para elas no dia a dia ali, ou não, né? Então, precisa cuidar exatamente disso. E aí que está o perigo, porque muitas vezes você quebra toda essa marca que você está querendo trazer ao mercado exatamente porque dentro não é vivido. Então, os profissionais entram, percebem que não é aquilo que está sendo, essa percepção que está sendo passada ao mercado, isso não é real dentro da empresa, e o que acontece? Eles vão sair falando o contrário. Exatamente. Que aquilo não é algo real, não é algo vivido, né? Então, é feito todo um trabalho para venda disso, externa, mas você acaba quebrando isso por conta de não estar vivendo dentro. Perfeito. E o mercado vive esse momento, né? Onde tem muitos profissionais, mas eles, como mencionado há pouco ali também, sobre essa geração que busca isso, né? Ela busca uma empresa realmente que fale, converse com ela de forma muito verdadeira, né? Então, existe hoje caminhos aí para você trilhar e buscar empresas assim, né? Por isso a importância realmente de um trabalho, né? Dentro de uma organização de employer branding. Muito bom. Essa semana eu estava ouvindo na rádio um anúncio de uma empresa que vai se instalar aqui na cidade. E eles trabalham com ração para pet. Trabalham com diversos produtos, mas aqui vão trabalhar com ração. E eles frisaram, né, no comercial para que procurasse as vagas lá em Ponta Grossa, no site deles.
Mas uma coisa que eles frisaram, assim, era que se a pessoa gostaria de trabalhar numa empresa que se preocupa com o bem-estar dos pets. Né? Então, é um valor já, né? É um valor passado numa propaganda de rádio. Olha que legal. Para impactar pessoas que têm aquele valor também, né? Se eu gosto de cachorrinho, eu quero trabalhar lá também, entender como é que funciona a nutrição animal dos cachorrinhos, dos gatinhos. Olha a mensagem que passou, né? Assim, não é só isso, né? Mas assim, você cuida de animais, né? Você gosta de animais. Então, de novo, percepção, né? Uma percepção bastante positiva nesse caso. Isso conecta, né? Conecta, exatamente. E vai trazer as pessoas que estão conectadas a isso. Exatamente. Então, já é um filtro também. Já facilita muito todo o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Cria esse desejo, né? Não está conectado com o propósito, né? Qual que é o propósito? O propósito não é vender ração. O propósito é bem-estar dos pets. Então, é com esse propósito que ele está conectando o público ali de colaboradores que ele está buscando, né? Muito bom. E agora eu vou lançar um desafio para vocês dois aqui. Eu sei que está existindo aí uma atuação em conjunto, né, dentro de uma empresa que, obviamente, não vai abrir aqui nomes, mas que é exatamente nisso, né, nessa construção dessa identidade, nessa construção dessa cultura, daquilo que o empresário quer que seja vivido, né, dentro da sua empresa e que isso vai refletir naquilo que é entregue para o cliente. E até para a gente trazer de uma forma um pouco mais prática para todo mundo que está assistindo como que esse processo ele pode acontecer, esse processo dessa construção, eu gostaria que vocês dois contassem um pouquinho, né, o que está sendo feito, como isso começou, quais são os passos que estão sendo dados para o nosso público aí entender também como isso pode ser feito. Eu posso começar, né? Porque assim, posso começar, Sara, por favor? Porque, assim, porque você foi ali o pioneiro, né? Não, pela minha dificuldade, né, inicial. Então, quando eu cheguei nessa empresa, então eu vi ali uma empresa com muita energia, né? Querendo ir para o mercado realmente bastante disputado e realmente bastante difícil, né? Mas que tinha ali muita energia, né, de seus colaboradores, né? A diretoria, a liderança ali também buscava isso. E aí eu comecei a sentir que realmente precisava de um trabalho ali quando eu vou para fazer algum trabalho de desenvolvimento de marca, ou rebranding, o branding, enfim, nem sempre o problema está na marca, né? Nesse caso, ele merecia realmente ali, por tudo que ela vinha construindo e por tudo que ela tinha como percepção na cabeça das pessoas, ela precisava ser tratada de uma outra forma. Então, o design da marca, ela foi refeito, né? Então, eu acho que já existia uma percepção no mercado de uma marca mais inovadora. Perfeito. Só que o desenho ali, a comunicação ainda não comunicava isso, mas o consumidor já via isso. Exatamente, né? Ele crescia, né, ao ponto de que ele realmente precisava acompanhar. Então, esse trabalho, ele merecia ser feito. E como eu te falei, também às vezes nem sempre esse o problema, né? E quando eu falo em rebranding, não é um redesign, né? É diferente de redesign, né? Quando eu falo em rebranding, é você olhar para o todo, né? Esse é um norteador. E aí, realmente, assim, quando eu vi para tudo isso, eu perguntava para as pessoas, assim, algumas facetas, assim, que pudessem compor a marca, né? Ou construí-la também, né? E eu precisava de um direcional. E que direcional seria esse, né? Um direcional de, realmente, para construir a tagline da empresa, esse slogan que falasse pela empresa, ou seja, porque uma marca, ela faz e fala, né? Então, a gente pode considerar que uma marca, ela também tem um comportamento, ela também tem uma atitude, ela também conversa com as pessoas, elas não estando ali presentes. Então, você olha para a imagem, você tem uma percepção. Logo, eu precisava de um pouco mais de identidade para isso. E aí eu lembrei da Niké, né? Que pudesse realmente construir dentro lá de casa, trazer essa organização, né? Que era um pouco, me desculpa o termo, mas eu entendia como sendo um caótico, né? Assim, era organizado da forma deles, então para eles se entendiam, mas quem estava de fora, assim, no meu caso, que precisava compreender um pouquinho mais desse aspiracional para poder trazer o manifesto da marca, logo a Sara e você, Andressa, conseguiram trazer isso, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho agora de você, Sara. Como é que você enxergou tudo isso quando você chegou, né? Inclusive. Eu acho, assim, eu acho não é a nossa experiência, né? Que daí fica aqui como dica para quem está ouvindo a gente, né? O que a gente precisa para fazer essa construção aí de cultura organizacional? A gente precisa de disposição das pessoas. Perfeito. E isso é uma coisa que, esse caso especificamente, as pessoas têm muito.
disposição para fazer acontecer, existe um desejo genuíno da direção da empresa de fazer as coisas acontecerem. A direção tem valores muito fortes que precisavam ser repassados. Então, para mim, foi mais um trabalho de direcionamento, de pegar tudo isso que já existia lá e direcionar. E por que não é feito às vezes sozinha, a empresa sozinha não faz isso? Porque ninguém tem tempo para parar, para olhar para isso. Sim. E olhar de uma forma de cima, de fora, se retirar, porque todo mundo tá lá com o coração, né? A gente tá lá com o coração fazendo acontecer. Então, ninguém tem tempo para parar, olhar friamente e falar assim, o que queremos de fato? Qual é a estrada que vamos trilhar? Sim. Né? Sim. E dentro disso existe uma pesquisa, né? Muito... O employee brand, ele precisa disso, né? Então, ele é uma tratativa falada olho a olho, né? Então, você compreende qual é a sensação e a percepção de cada colaborador. O mesmo processo foi realizado para o branding, né? Ou seja, para a construção de uma marca, né? E quando eu falo construção de uma marca, aí você faz o gerenciamento. Ele não é um pontual, não é um trabalho pontual. Tanto é que a gente já está há algum tempo já trabalhando isso dentro da empresa, né? E é para tornar a empresa autônoma para que ela continue. Perfeito. Porque os valores, eles precisam ser continuamente reforçados, renovados. Contínuo. O processo, essa trajetória aí que o colaborador faz desde o onboard até o offboarding lá, né? Que é quando ele sai da empresa, ela tem que estar pensada dentro dos valores. Se eu tenho um valor lá como respeito, o meu processo demissional tem que ser muito respeitoso. Eu tenho que tratar as pessoas com sigilo, com respeito, dentro de um processo transparente, em que a pessoa saia dali com um feedback construtivo, né? Que ela saia dali não de repente se diminuindo, mas se colocando na posição de aprendizado, né? Então, é um processo contínuo. Na Nike, a gente trabalha muito forte isso, de preparar as empresas para que elas sejam autônomas nesse processo. Porque né? ela é construída contínua mesmo, né? O processo de branding, né? Ou seja, o employer brand também. Ou seja, quando a gente fala o ING no finalzinho ali, ele é uma ação, né? Uhum. Ou seja, isso é um trabalho contínuo de fato, né? A gente não faz, não é pontual. Então, e assim você deixa a empresa, né? Naquele momento, mas ela precisa realmente fazer medir essa febre, né? A todo momento, né? E de tempos em tempos, né? Se fala em 2 ou 3 anos, assim, para você poder olhar de novo para isso de uma forma muito, né, macro. Obviamente, você tem essas nuances onde você pode falar com as empresas, comentar com as marcas, né? E tentar entender isso, mas para reformulação disso, em média isso, né? De um processo que conversa com as pessoas, né, busca entender, né, tirar esse sentimento delas e como cria um ambiente interessante, né? Além desse trabalho que foi realizado lá, não só na forma, né, dentro de casa, mas a gente tirou eles dentro de casa, né, levou ele para um ambiente muito legal, que eu também queria que você contasse um pouquinho, porque eu busco também essa percepção deles para poder levar isso para a comunicação, né, para o dia a dia, desde o branding até o branding, ou seja, isso se constrói de várias maneiras, né? Então, e olha muito para as pessoas. E aí, a gente teve essa tratativa de fazer com eles aí uma ação fora de casa, né, Sara? Nós trabalhamos lá na Nike com treinamento vivencial. A gente tira a equipe ali do ambiente de trabalho dela, coloca ela num ambiente relativamente lúdico, mas que nós sabemos que está controlado para chegar nos resultados que nós desejamos, né? Em parceria lá com o Parque Vila Velha, a gente faz esse trabalho. E como havia disposição para a mudança, disposição para o aprendizado, que infelizmente algumas empresas isso ainda é um entrave, né? No caso dessa empresa não é a principal característica que a gente procura, né? Numa empresa, quando a gente entra com um trabalho desse, essa disposição. Como havia disposição, o impacto foi tão grande que um dia de treinamento gerou mudanças significativas de processos, da forma de se comunicar. Então, realmente esse é o nosso case, né, Amaury? Um case de sucesso, né? De fato, pode-se dizer que é de sucesso porque você vê, né, no rostinho de cada um lá e na forma como a empresa vem, né, tratando tudo isso, né? A liderança realmente enxergando isso de perto e valorizando cada um deles lá. Muito bacana mesmo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês também. E o legal é pensar assim, né? Isso era para ser, esse primeiro trabalho era para ser só para ser uma...
E muito mais uma sensibilização, né? Isso. Então, a gente levou toda a equipe, todo o time para fora para fazer essa sensibilização, começar a sensibilizar em torno dessa mudança, a questão dessa nova identidade, quais são os valores dessa nova marca e como eles precisam viver isso dentro. Então, seria mais um processo de sensibilização, mas por essa disposição das pessoas, isso já refletiu em resultados rápidos, né? Mas é importante falar que também o trabalho não se limitou aí, né? Continua, porque como a Sara falou, é um trabalho diário. Trabalhar com pessoas, eu sempre falo isso, né? Não tem fim. Então, você começa para uma construção, uma melhoria de algo que precisa ser feito e depois, quando você alcança aquilo que estava sendo buscado, existe todo um trabalho que precisa ser dado continuidade numa manutenção ou para novas adaptações, porque tudo muda e a adaptação é uma constante, né? As coisas precisam ser sempre recicladas. Então, conta um pouquinho, Sara, dessa continuidade que está sendo feito aí do trabalho. Esse trabalho a gente sempre começa a partir de um diagnóstico, de entender qual que é a cultura que está estabelecida na empresa, né, por meio de conversa com os colaboradores, com a direção, e a partir da direção, dos fundadores, a gente extrai o que é a essência daquela empresa. Aí, a partir da essência, a gente começa a construção de valores, de propósito, alinhado com a marca, né? Só que daí, isso aí tem que ir para a prática. Não pode ficar nesse âmbito de conceitos. Aspiracional, filosófico, né? Sim. Como que o meu valor se reflete no meu cliente? Se eu tenho um valor lá que é respeito, vou pegar o respeito aqui hoje, que se eu tenho um valor lá com o respeito, a minha linguagem com o meu cliente tem que ser sempre respeitosa. Né? Meu processo com ele transparente, tem que ser né? transparente, com respeito, com informação completa, né? Então, como que eu traduzo isso em comportamentos? Que é nessa fase que nós estamos agora, traduzir todos esses valores que a equipe já conhece, que já tem, que ela ajudou na construção ali, tanto dos valores como de alguns comportamentos, da gente ir a fundo. Perfeito. Porque isso vai mexer em processos. Porque a partir do momento que eu digo que eu preciso passar informações completas para o meu cliente, então eu preciso saber como estão meus processos. Em que etapa que eu estou passando as informações para o cliente? Como eu estou passando as informações para o cliente? O cliente está confortável com essa quantidade de informações? Então, a gente está nesse processo aqui. Paralelamente, no Employer Branding, né? Que a gente está cuidando de quem já está lá dentro, mas paralelamente no Employer Branding, a gente está criando um processo de integração. E um processo de integração que não se limita, o que muitas vezes as empresas acham que é só uma apresentação da empresa, né? Você chegou, vai passar 2 horas aqui erro, com o RH, né? Exato. Um grande erro. Vou te apresentar um pouquinho. Esse aqui é o nosso organograma, esse aqui é o fulano, que é o diretor. Com esse aqui você não fala muito, porque não é muito de conversa, né? Imagina só. Mas vai daí para pior. Não, isso não é integração. Né? Integração passa por um job rotation, a pessoa precisa entender, né? Ter empatia com todas as áreas, entender quais são as relações que existem entre as áreas, né? Passa por um acompanhamento com feedback. Né? O processo de integração tem que ter feedback com 30 dias. Eu não espero 90 dias para falar com o meu colaborador. Com 30 dias eu alinho as expectativas dele, porque, de novo, nossas novas gerações têm expectativas muito claras do que eles querem nas empresas. Alinho a expectativa dele com a minha expectativa, o que está dentro, o que não está dentro, o que não está dentro, o que podemos fazer para melhorar, que planos que vamos traçar para frente, 60 dias novamente, e eu vou cuidar desse colaborador durante pelo menos 1 ano como um bebezinho, que é isso que ele é. Para a nossa marca, ele é um bebê, né? Então, a gente está fazendo todo esse trabalho na empresa, olhando para dentro, de disseminação desses valores enquanto comportamentos, em processos. Toda empresa é feita de pessoas, produtos e processos, né? Perfeito. A empresa tem produtos excelentes, pessoas excelentes, como que essas pessoas fazem processos excelentes. Isso é um grande tripé, né? E ele merece aquilo que você comentou. Que você falou em constância, e as marcas e as pessoas e as atitudes trazidas ali para envolver as pessoas dentro de um processo de employer branding constrói somente através de consistência, né? Constância e consistência, né? Porque se não for inconsistente, em algum momento isso, né, declina, né? Cai em entropia, né? Ou seja, perde força e energia
e aí não dá, né, para seguir em frente. E sabe qual que é um erro crucial também que acontece nas empresas, principalmente quando a gente integra novas pessoas nessa cultura, nessa branding nossa aí, né? De achar, por exemplo, o Amaury tem uma qualificação excelente, ele trabalhou em tantas multinacionais, esse cara eu não preciso nem cuidar dele, porque ele tá pronto. Larga o Amaury lá que ele vai se virar. Não existe isso. Toda empresa nova, por mais experiência, e o colaborador vai trazer a experiência dele, aquilo é uma marca, novo, né? um ambiente novo, ele precisa ser ambientado naquilo, né? E a gente erra muito nisso. Daí você fala assim, compramos gato por lebre. Não, nós compramos o gato, só que a gente colocou o gato numa gaiola e não explicamos para ele como é que funciona. Exatamente. Soltamos no escuro aqui, se vira, né? Exatamente. Não explicamos para ele como funciona. A nossa gaiola é diferente, a nossa gaiola tem essas regras, na nossa gaiola a gente se comunica dessa forma, né? Trazer esse tom de voz, né? Trazer isso tudo, sim, né? Complementar aí a isso, um MBA aqui praticamente, né? Exatamente, assim, então, um módulo inteiro. Essa é uma preocupação também, sabe? Então, tem a preocupação de fazer com que as pessoas que estão lá entendam e cultivem os valores e o propósito da empresa, e eles estão com o coração aberto para isso, então é um trabalho não que seja fácil, né? Porque ele é formiguinha, passinho por passinho, mas ele é um trabalho muito mais prazeroso, sim, porque as pessoas estão abertas para aquilo. E do outro lado, entender, reconhecer no mercado quem são as pessoas que estão aptas para ocupar esse meu ecossistema aqui, com esses valores, mas não só estar apta, eu preciso fazer com que ela evolua nesse ecossistema. Sim. E daí o processo de integração não é 2 horas com RH. O processo de integração é 3 meses de experiência com acompanhamento contínuo, mais 9 meses de feedback contínuo ali, feedbacks formais de 2 a 3 meses com o colaborador, alinhando expectativas, né? Às vezes ele entrou numa função, ele está desempenhando outra, como é que a gente vai alinhar isso, sabe? Para fazer com que eu retenha esse talento, né? Sim. É fazer ele efetivamente pertencer. Exatamente. A esse ecossistema, como você falou, né, Sara? Muito bom. Queridos, a gente já tem que começar a nos direcionar aí ao final. Agora, né? Sim, você vê. Bom, mas fica já o convite, né, Amaury, pra gente dar continuidade, tá? Que esse tema tem muita coisa para ser falado e a gente adora falar, né? Nós muito, três, né? Quando sentamos bater papo, assim, vai longe, né? Então já fica o convite aí pra gente fazer uma segunda rodada também, que né? Bacana. Tá? Mas gostaria aí de deixar mais um momento para vocês, enfim, finalizarem, trazerem mais alguma informação que vocês vejam que é importante e relevante dentro desse tema, algum exemplo. Uma condição assim que é muito clara e as pessoas precisam entender exatamente isso, porque assim, quando se fala em branding ou employer branding, ou seja, a impressão que dá é que leva-se muito tempo para poder se ver o retorno disso, e pelo contrário, é um esforço que você realiza e a todo momento ele realmente reflete, né? Diariamente ele reflete dentro da empresa. Você reduz esforço, né? Inclusive custos. Afinal de contas, para você ir buscar um profissional, né, de uma área que precisa se adequar e precisa dar conta daquilo que você exatamente precisa, né, assim, para trazer para dentro da empresa, você reduz esse custo, né? O CAC, ou seja, o custo por aquisição do cliente, do colaborador, né, que também se aplica, né, extrai das redes, né, do marketing, né, e vai para o colaborador, isso também reduz esse esforço, né, esse custo reduz. O LTV também, né, ou seja, quando você mantém esse colaborador, né, que é muito usado também nas estratégias do digital, né, também, né, o life to value, na verdade, assim, né, ou seja, o valor desse tempo que você mantém esse colaborador dentro da empresa, ou seja, você retém esse talento, faz com que você possa realmente valorizar e fazer com que ele também seja um evangelista, né, você colocou no momento da marca, então, o embaixador da marca, né, onde você realmente faça isso. Então, é um trabalho que não é a longo prazo, ou melhor, não é só a longo prazo, porque ele acontece também a longo prazo, mas a curto prazo você consegue realmente trazer isso e as pessoas precisam entender isso. E é importante saber também, eu acho que nessa questão que você trouxe, os benefícios, eles são financeiros, reais, tangíveis, dá para contabilizar isso aí, né? A gente ainda tem dificuldade de contabilizar capital intelectual, né? Mas
Dá para contabilizar isso aí e principalmente que não é só para grandes empresas. Né? Porque quando a gente pensa, né, até em marcas empregadoras, a gente olha para Disney, olha para o Google, para a empresa do Elon Musk, né? A gente olha com marcas desejadas. Mas nós aqui no nosso ecossistema aqui de Ponta Grossa, a gente tem uma outra coisa que essas grandes empresas não têm, a gente tem boca a boca. Exatamente, isso ajuda muito, né? As pessoas se indicam, elas indicam as empresas, elas falam dos produtos, elas levam os produtos para fora. E mais de 10 anos na educação superior aí, né? Eu via no rosto dos alunos quando uma empresa tinha realmente uma marca empregadora. Uma marca que tinha aquele esforço de estar cuidando dos colaboradores para que eles fossem mais produtivos, permanecessem lá, tivessem vontade. Professora, eu quero fazer uma pós-graduação porque eu preciso crescer nessa empresa. Porque eu vejo as pessoas crescendo. Tá vendo? Né? Então, não é só para grandes marcas, Impacta é para muito, empresas pequenas também. Né? Cada uma no seu nível de investimento, no seu mercado, mas ela não é só para grandes marcas, é para marcas que estão crescendo, que estão em desenvolvimento, e para marcas que muitas vezes vão ficar realmente no mercado regional, que não tem interesse em sair desse mercado regional, mas que podem ser no seu mercado regional uma marca empregadora, que todo mundo saia lá da faculdade querendo trabalhar naquela empresa. Muito bom. Ser essa referência, né? Excelente. O tamanho da cidade contribui para isso, né? Positivamente ou negativamente, mas que ótimo. O BuzzSmart contribui muito para isso. Verdadeiro. Eu acho ótimo, né? Estamos num momento muito próspero aqui e, obviamente, que o momento próspero faz todo mundo se mexer, né? Inclusive para poder trabalhar internamente as empresas e poder ter essa atração e essa retenção de profissionais, porque isso não acontece parado. De forma alguma. Né? Isso não se constrói de uma forma aleatória, muito pelo contrário, geralmente de forma aleatória, o que a gente vê são ambientes caóticos, né? Ao contrário do que a gente está buscando. Ai, gente, muito legal, tô tão feliz que a gente começou e nesse bate-papo, nossa, muito, muito enriquecedor, imagina com 2 profissionais também como vocês, né? Com experiência, conhecimento muito, muito grande. Tô bem feliz mesmo, viu? Somando Obrigada. Forças, né? Somando forças. Bem, tô bem feliz também, esperando o próximo tema já. Esperando o próximo. Inclusive, façam sugestões, né? A gente adora ouvir sugestões. E a Mauri, muito obrigada por ter vindo aí participar. Como eu falei, fica o convite. Eu vejo que ainda dá pra gente conversar muita coisa sobre isso, né? É muito amplo, né? Conversa. E quando fala de pessoas, é apaixonante, né? Exatamente. Somos apaixonados por pessoas, né? Exatamente. Conectá-las, né? Porque tudo são pessoas, afinal. Sim, exatamente. Então, quando a gente tem essa paixão e trabalhar com isso, nos preenche também, né? Exatamente. O resultado é transformador, né? Mauri, muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade, assim, de coração, por ser o primeiro. Nossa, que honra, viu? Obrigado, Sara. Obrigado, Andressa. Foi escolhido a dedo, né, Sara? Sara, brigadão também. Estamos juntas sempre, né? E brigadão a todos vocês aí que nos assistiram. Esperamos ter contribuído aí de alguma forma para você pensar, repensar a sua empresa, a sua marca, o employer branding. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais.